que a gente acrescente aí as nossas experiências, principalmente as experiências do usuário, no caso. Então, eu vou começar com uma breve apresentação minha aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Danilo Oliveira, eu sou o XY aqui na TechLead basicamente há 2 anos. Eu sou formado em comunicação social multimídia, eu fiz pós-graduação em design gráfico, publicidade e propaganda, e fiz um MBA em gestão de marketing, publicidade e propaganda. E fiz o meu curso específico de UX Design na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu tenho aí um tempo já trabalhando com UX Design. Eu tenho a certificação nível 3, né? Então, a certificação internacional nível 3, que é o nível máximo de uma certificação internacional. Acredito que seja maior que hoje é oferecida no Brasil. Então, quando eu falo assim, eu estou falando que a TechLead tem uma equipe muito boa de UX Design, se tratando de qualificação. Então, agradeço aí a TechLead também por abrir essa porta. Na nossa região, a questão de UX UI é uma novidade, vamos dizer assim. Então, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do UX UI e tirar algumas dúvidas que talvez vocês tenham aí sobre o assunto. Então, vamos lá. Bem, o tema desse meetup hoje é os fundamentos do UX UI, certo? Mas antes de entrar no assunto de UX UI, a gente precisa falar sobre design. O que é design? Eu sou design de UX UI e a gente tem uma crença que se limita muito a um aspecto visual, a um aspecto de cores, e não necessariamente é isso. Então, se eu falar hoje para vocês que para todos vocês, acredito que todos vocês aqui de alguma forma façam design no dia a dia de vocês. Pode parecer estranho agora, a priori, vocês devem estar se perguntando, como assim eu faço design? Se a gente for analisar o que é design, design é uma atividade responsável pelo planejamento, criação e desenvolvimento de produtos e serviços. É um processo que busca soluções criativas e inovadoras para atender características dos produtos, necessidades do cliente e da empresa, e de forma sintonizada com as demandas e oportunidades de mercado, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos vocês, quando vão fazer, seja um projeto que vocês estejam trabalhando, vocês sempre têm que fazer um planejamento para depois criar e depois desenvolver. Então, de certa forma, todos vocês aqui, em alguma área da vida de vocês, vocês também fazem design. Se vocês forem pegar o design e colocar no Google agora para traduzir a palavra design, design é projeto, entendeu? Então, o que é design? Ter um problema, ter um projeto ali no meio para trazer uma solução, como eu estou ilustrando aqui nessa imagem para vocês. Então, sabendo que design significa projeto, vocês todos devem estar agora se encontrando e imaginando, realmente eu faço design no meu trabalho, eu faço design na minha vida. Porque em alguma coisa que vocês estão fazendo, vocês vão fazer um planejamento, tendo uma criação e um desenvolvimento. Então, vamos lá. Bem, depois de entender, tem só uma coisinha que eu preciso voltar aqui, que não posso deixar de falar. Design, como eu já disse para vocês,
significa projeto. E designer, com o ER no final, é quem está realizando esse projeto. Ou seja, eu sou designer de UX UI, porque eu que estou realizando esse projeto. Então, vamos dizer assim, o operador, ele é o designer. E o design, ele é o projeto em si. Então, vamos entrar aqui no porquê que a gente está aqui nesse meetup. Então, a gente vai agora falar sobre o X. O que é o X? Vamos lá. O X vem do inglês de User Experience, ou seja, traduzindo para o português, como vocês sabem, experiência do usuário. Mas, no final de contas, o que é o X? O que faz um X? User Experience, ou experiência do usuário, é uma área multidisciplinar que se preocupa com a experiência e com a relação que o usuário cria com o serviço ou produto. Ou seja, o que a gente pode tirar disso aí? Que toda aquele... o alto grau do sentimento de você ter uma experiência com determinado produto ou serviço, a gente pode denominar como experiência do usuário. A gente não pode definir experiência do usuário para um sistema ou para um app, para um aplicativo. Experiência do usuário é uma coisa muito ampla. Eu não posso deixar, por exemplo, de falar para vocês que o pai da experiência do usuário é esse senhorzinho aqui, Donald Norman, que para os íntimos pode ser Don Norman. Então, assim, vocês já sabem agora que o X, ou o X, é o grau de satisfação que o usuário sente ao recordar a interação com algo, seja ela um produto ou um serviço. Então, eu vou colocar aqui... Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, não, primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho do Norman aqui, e depois eu coloco o vídeo. Vou trocar um pouco da ideia que eu tive aqui. Bom, o Don Norman, ele é o pai da palavra experiência do usuário. Ele, em alguns lugares, vocês vão ver ele sendo chamado de guru da experiência do usuário. O que acontece? De quanto tempo tem isso? Então, em 1986, o Don Norman ele começou a se preocupar com a experiência do usuário. Então, ele fez uma participação em um livro, eu não me recordo agora o nome do livro, mas foi a primeira vez que o termo experiência do usuário foi aplicado, em 86. Em 88, ele já começou a escrever sobre isso, que eu vou falar depois para vocês. Então, assim, o Don Norman, ele é um professor de tecnologia avançada e ele chegou a ser vice-presidente da Apple. E ele é designer e ele é professor de ciência cognitiva na Universidade da Califórnia. Então, assim, o que começou a incomodar o Don Norman quando ele trabalhava na Apple? Quando ele trabalhava na Apple, ele foi muito nichado para ele, ficou muito definido para ele trabalhar com a interface do usuário, que é alguma coisa que a gente vai falar ali na frente, com usabilidade. E ele começou a se sentir incomodado porque ele não achava que a experiência do usuário era só isso. Ele começou a perceber, por exemplo, nos produtos Apple, que era muito difícil, a gente está falando ali do início dos anos 90, que era muito difícil, por exemplo, você ir numa loja e comprar um produto Apple. Então, imagina o tamanho que era um computador ali no início dos anos 90. Então, quanto era difícil você ir lá numa loja, comprar um produto Apple e trazer no seu carro, por exemplo, levar para sua casa para dar de presente, era uma coisa muito complicada porque eram coisas muito grandes.
Sem falar que você chegava na sua casa e você não sabia como montar aquele computador, não sabia onde tinha que colocar. Lembrando, né, são os primeiros computadores aí de casa. Então, ninguém tinha aquela experiência que a gente já tem hoje. Hoje a gente compra um computador, todo mundo sabe onde vai o cabo de força, todo mundo já sabe onde, na época, né, onde encaixava o mouse e o teclado. Hoje é tudo no Bluetooth, né, a gente nem precisa mais disso. Então, era esse tipo de coisa que ele se preocupava nessa época. Então, ele achava que estava muito nichado, era muito pouco, era muito pequeno falar que ele era um cara que cuidava da interface, sendo que ele era um cara que estava muito mais preocupado com a experiência que os clientes iam ter. Então, ele começou a perceber essas minúcias aí da experiência do usuário, que ele não precisava cuidar ali do usuário só depois que ele comprava um produto Apple, entendeu? Então, foi a partir daí que ele começou a desenvolver. Nesse meio termo ali, um pouquinho antes disso, ele fez uma viagem que foi o que ficou meio que fez ele escrever o livro. Daqui a pouco eu mostro para vocês o livro, falo um pouquinho dele. Mas antes de passar o vídeo, eu queria que vocês entendessem um pouco das dores dele. O que aconteceu? Ele é um professor, um cara que tem inúmeras qualificações ali e foi convidado para ir na Inglaterra fazer um curso, dar umas aulas lá. E quando foi que deu a expertise nele aí de escrever esse livro? Ele começou a ter uma série de problemas. Quais que eram esses problemas? Ele ia numa sala, ou ele precisava acender uma lâmpada, ele não sabia para que direção a porta abria. Hoje é famoso o termo portas de norma. No vídeo vocês vão ver um pouco disso. Porque em cada lugar que ele chegava, a porta ou ela abria para fora ou ela abria para dentro. Ela não tinha um padrão. Então, ele não sabia como é que ia ser a próxima porta que ele ia ter que abrir. De repente, a porta tinha ali um puxador gigante e você ia e puxava e não, ela não era assim que ela abria, você tinha que empurrar. Então, outra coisa que ele menciona é sobre entrar nos banheiros, porque eram inúmeros banheiros que tinham na universidade e não necessariamente a torneira da direita ou da esquerda era a de água quente ou a de água fria. Então, ele meio que tinha que adivinhar ali qual que era a torneira, também não tinha esse padrão. Outra coisa que ele percebia, uma das inúmeras coisas que ele percebeu, que incomodou um pouco ele, foi os interruptores. Então, ele tentava acender a luz da sala que ele ia dar aula, ou de um auditório, e, de repente, o interruptor que ele usava não era o que ligava aquela lâmpada, não tinha uma configuração ali certa, então, de cada lugar era uma configuração diferente. Para quem visita a TechLead com frequência, para quem vai lá, é mais ou menos o que a gente passa lá. Quem conhece o escritório ali da TechLead é assim. Quem já ficou lá até de noite, lá tem as fitas de LED, tem os lustres e não tem muito disso. Então, toda vez que você vai desligar uma lâmpada lá para encerrar o dia na sala, você liga todas as outras. Então, você tem que ir um por um lá, clicando, às vezes são 3, às vezes são 4, e você vai lá e clica em todos os interruptores para entender qual que é o daquele que você realmente queria, se tivesse algum tipo de configuração, e é mais ou menos isso. Agora eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, até para contextualizar o vídeo, vocês vão entender um pouco melhor. Deixa eu abrir aqui. Bem, esse aqui. Não é um vídeo muito longo, na verdade é um vídeo de 5 minutinhos aqui, eu vi agora, achei até que fosse menos, mas vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou precisar só tirar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para compartilhar, como é que eu faço para compartilhar o áudio com vocês? Preciso sair, voltar? Alguém pode me ajudar aí? Danilo, você sai e faz aquele processo lá. Quando você clicar em compartilhar, coloca para ativar o áudio.
Só funciona. Eu paro de compartilhar, quando eu compartilhar de novo, eu boto aquele um negocinho, é isso? Isso. Tá. Bom, é isso. Eu vou. Deixa eu só ajustar aqui. There's this door on the 10th floor of the Vox Media office that I hate so much. God damn it. Do you ever get this door wrong? Pretty regularly. Have you seen people misuse it? All the time, every day. Constantly. I hate this door. Me too, Kelsey. But here's the thing. As soon as you start looking for confusing doors, they are everywhere. It's push. Why? I feel like Roman Mars would know about this. This is 99% Invisible, and those doors you hate are called Norman doors. What's a Norman door? Don Norman wrote the essential book about design. He is the Norman of the Norman door. All right, and where is this guy? You must go to San Diego. Okay. Hi, Joe. Hey. I'm Don Norman. Gee, you know, it's hard to describe what I am. Well, he's been a professor of psychology, professor of cognitive science, professor of computer science, a vice president of advanced technology at Apple. But for our purposes. I was spending a year in England, and I got so frustrated with my inability to use the light switches and the water taps and the doors even, that I wrote this book. If I continually get a door wrong, is it my fault? No. In fact, if you continually get it wrong, it's a good, and if other people continually get it wrong, good sign that it's a really bad door. A Norman door is one where the design tells you to do the opposite of what you're actually supposed to do, or gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Why does it need an instruction manual? That is, why do you have to have a sign that says push or pull? Why not make it obvious? It can be obvious if it's designed right. There are a couple of really simple, basic principles of design, and one of them I'll call discoverability. When I look at something, I should be able to discover what operations I can do. The principle applies to a whole lot more than doors. And it's amazing with many of our computer systems today. You can look at it, there's no way of knowing what's possible. Should I tap it once or twice, or even triple tap? So discoverability, when it's not there, well, you don't know how to use something. Another is feedback. And so many times there's no feedback. You have no idea what happened or why it happened. And these principles form the basis of how designers and engineers work today, commonly known as user or human-centered design. I decided at one point the word user was a bit degrading. Why not call people people? And it's amazingly simple and amazingly seldom practiced. We call it iterative because it sort of goes around in a circle. We go out and we observe what is happening today. We observe people doing the task. And from that, we say, oh, we have some ideas. Here's what we should perhaps propose to do. Then you prototype your solution and test it. Quite often, these are wrong at first. But each time we go around the circle, we do a better job of making the device until the point. Cortou o áudio. Tá mutado. Tá sem áudio, cara. Cortou o áudio aí, Danilo. Parou de sair o áudio aqui pra gente. Is one that as I walk up to it and walk through it, I'm not even aware that I had opened the door and shut it. So if you had a door which had a flat plate, what could you do? Nothing. The only thing you can do is push. So see, you wouldn't need a sign. A flat plate, you push. This kind of push bar with the piece sticking out on one side works well too, so you can see what side you're supposed to push on. The vertical bars could go either way. A simple little hand thing, though, sort of indicates pull. But we still have terrible, terrible doors in the world. So many of them. There are lots of things in life that are fairly standardized, and therefore, whether I buy this house or not is not a function of whether it has good doors in it.
And so, except for safety reasons, doors tend not to be improved. But the tyranny of bad doors must end. I think that it's a really shitty design. The fact that they put a pull handle when it's a push. And it should be a flat panel right here. And not a pull handle. That's how I feel about this door. It's very misleading. I agree. You're right, Becky. You're goddamn right. And if we all thought like you, well, we might just design a better world together. It won't open because it's a security door. What the f are you two doing? Hey, so as you can see, since I Bem, então, como vocês podem ver, agora na prática, o que eu falei para vocês sobre a experiência do usuário. Então, vamos continuando. Bem, essa experiência que o Don Norman teve com essa viagem, principalmente, com esses problemas com portas, fez ele escrever esse livro aqui, que é O Design do Dia a Dia. Inclusive, tem uma curiosidade sobre esse livro, que esse livro foi escrito em 88, só por uma curiosidade dele. E ele visitou algumas livrarias assim que esse livro foi lançado, porque ele tentou colocar o nome de psicologia do design. Só que ele começou a perceber que as livrarias colocavam junto com a área de psicologia. Colocava esse livro junto com a área de psicologia e os alunos de psicologia não tinham tanto interesse assim. Então, ele fez uma pesquisa aí até ele resolver fazer a mudança de nome e colocar o design do dia a dia. Eu tenho uma versão desse livro aqui que ela já é reajustada, refeita, já é atualizada, já com essa capa aqui. Ela é uma versão que foi reeditada em 2002. Bom, agora, eu acho que agora... A capa é basicamente a mesma, né? Foi um pouco mais modificada aí, botaram uma cor um pouco mais chamativa. Mas, basicamente, ele fez só algumas mudanças e atualizações que ele percebeu ao longo desses anos aí. Então, vamos lá, continuando. Entregando boas experiências. O que seria entregar uma boa experiência para um usuário hoje? Entregar uma boa experiência é você analisar o seu cliente ali, o seu usuário, que é necessário escutar o seu público-alvo, né? Já que são eles que vão vivenciar a experiência de utilizar ali o teu produto, de utilizar ali o teu serviço. Então, assim, para entregar uma boa experiência de UX design para um usuário, é necessário escutar o público-alvo, já que são eles que vão vivenciar a experiência do produto ou do serviço proporcionado. Quais seriam o que a gente pode perceber que seriam os benefícios da experiência do usuário? Então, quando você consegue fazer a entrega de um produto, você soluciona efetivamente algum problema que aquela pessoa está tendo. Então, provavelmente, toda vez que ela tiver aquele mesmo problema, ela vai recorrer para o teu produto ou para o teu serviço. Então, tu acaba fidelizando ali o teu cliente. O que acontece muitas vezes? Quando você compra alguma coisa e você fala para um amigo, então o X é muito isso, entendeu? É muito daquela satisfação que tu sente, é o alto grau da satisfação do usuário. Então, quando tu vai num lugar, quando tu vai num restaurante, quando tu compra uma roupa, quando tu é bem atendido, e tu falar isso para outra pessoa e falar isso para outras pessoas, é esse tipo de satisfação que é a experiência do usuário. Então, é isso. Eu vou dar alguns exemplos na prática para a gente, do nosso dia a dia aqui dentro da TechLead, até para fazer um pouco mais de sentido. Mas antes disso, eu preciso falar sobre a diferença entre cliente e usuário. Isso é uma coisa muito
que faz muito sentido para a gente aqui. Antes de dar um exemplo, eu vou diferenciar. Então, assim, o cliente, embora comumente seja confundido com o usuário, ele tem um papel diferente. Portanto, o cliente, ele é o cara, ele é as pessoas que contratam o nosso serviço. Então, são no nosso caso aqui, os órgãos públicos que contratam a gente para fazer algum tipo de atuação. E nem sempre eles são os nossos usuários, certo? Então, assim, o usuário é quem, de fato, vai usufruir do serviço que a gente está prestando. O usuário, no nosso caso aqui, são realmente as pessoas que vão usar aquele aplicativo, são as pessoas que vão usar aquele portal, ou são as pessoas que vão usar aquele sistema que a gente está fornecendo para eles. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de 2 projetos, por exemplo, que eu participei, para a gente deixar um pouco claro essa diferença. Primeiro, eu vou puxar aqui um projeto que é do CBMPA, que no caso seria os bombeiros. Então, dentro dos bombeiros, existem vários projetos. Então, para exemplificar, para a gente entender bem, existe projeto lá que eles são os nossos clientes. Por quê? Porque o bombeiro, a equipe do CBMPA, contratou a gente, no caso a TechLead, para fornecer e fazer um sistema, desenvolver um sistema para eles. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o sistema de condecorações de medalhas, que tem nomes específicos, tipo Cavaleiro Vasco da Gama, alguma coisa assim, tem uns nomes específicos. Só que, ao mesmo tempo, esse sistema são os próprios bombeiros que vão usar. Então, eles entendem aquela linguagem ali que a gente está colocando, o nome das medalhas, tipo soldado, fulano, brigadeiro, fulano, coronel, tal coisa. As medalhas têm nomes específicos. Então, ao mesmo tempo que a gente está fornecendo para eles um sistema com palavras específicas, eles estão sendo o nosso usuário ali. Então, eles que vão se cadastrar, são eles que vão utilizar aquele sistema específico. Assim como a gente precisa entender que existe sistema que o cliente quer do jeito dele, só que a linguagem que ele quer que a gente use, o jeito que ele quer que a gente use, ou o que ele quer que a gente faça, a gente precisa entender. É muito por isso que existe a atuação do XY. Ele precisa entender como é que a gente vai comunicar certo sistema que a gente está oferecendo. Outro exemplo do próprio Bombeiros são o sistema que precisa para te ter um alvará para funcionar, um alvará de funcionamento, um alvará para ter uma festa, por exemplo. O público que vai entrar nesse sistema, mesmo o meu cliente sendo os bombeiros, não são mais eles, é o público em geral. Então, a linguagem que você tem que usar, o método, não pode ser mais específico, não pode ser mais detalhado com linguagem militar, porque não é o público. Por mais que o meu cliente ali ainda seja os bombeiros, o público, a pessoa que vai utilizar, não é mais eles, é um público diferente, é o público em geral. Outro cliente aqui, que também para mim é muito característico, que é um projeto que eu participei, que talvez fique bem claro essa diferença entre cliente e usuário, no TCM. O TCM chamou a equipe da TechLead no ano passado para a gente fazer o sistema de ouvidoria lá, e a pessoa que era responsável pelo sistema pediu, eu queria que o sistema fosse desse jeito, que tivesse isso, que a linguagem fosse dessa forma, que a pessoa se cadastrasse e ela me mandasse um e-mail e o número de telefone. Então, ela botou várias coisas ali que facilitaria o trabalho dela naquele momento. E a gente vai lá, eu como ex fui lá, fiz uma entrevista, ouvi o lado dela, ouvi o que ela queria, fiz todo um papel para facilitar o trabalho dela, mas chegou no momento fundamental, que é o quê? Você entender quem é o usuário. Eu perguntei para ela, quem que é o usuário da ouvidoria aqui? Na sua grande fatia, na sua grande maioria, quem é que faz uso da ouvidoria aqui no Tribunal de Contas? Ela falou, em sua maioria, as pessoas que realmente utilizam a ouvidoria aqui são pessoas muito humildes, são pessoas de interior,
que de repente liga porque percebeu que está tendo algum tipo de desvio na prefeitura. Então, de repente, a pessoa não tem nem um e-mail para utilizar. E é uma pessoa que liga ali, um exemplo aqui que ela até deu lá no dia, um cara que é um pescador, um ribeirinho, que recebe ali um auxílio do governo e, de repente, nem é ele que está utilizando esse auxílio, nem é ele que está recebendo. Então, ele não sabe nem, escrever ali um texto, elaborar um texto para fazer uma ouvidoria, para fazer uma reclamação na ouvidoria de fato, entendeu? Então, a gente precisa entender que o cliente é uma pessoa e nem sempre o usuário vai ser essa mesma pessoa. Então, o que a gente fez? No caso lá, a gente usou uma linguagem diferente, a gente colocou uns ícones lá, deixou um trabalho bem mastigado, bem mais facilitado, que é para a pessoa que vai fazer a denúncia, nesse caso específico, ela entenda e sem ter nenhum tipo de dificuldade, entendeu? Então, acho que acabou sendo um exemplo que eu consegui aqui, mostrar para vocês a diferença entre cliente e usuário. Então, vamos lá. Bem, eu vou dar uns exemplos aqui de experiências. Por que as experiências elas precisam ser pensadas no cliente? Então, quando você tem um produto novo, assim, a gente vê na primeira imagem aqui um garfo que tem um design novo, um diferencial aí, colocou uma corrente, deixou bem diferente, mas qual que é o problema? Não é usual, né? Não tem sentido você modificar ali uma coisa que funciona. Então, um garfo é uma coisa bem característica ali, porque ele já é uma coisa que funciona. A gente pode enfeitar, colocar alguma coisa, mas tu não pode modificar muito a apresentação dele, porque ele deixa de ser funcional. Essa outra ferramentazinha aqui, o que ela é? Ela é pensando num bolo de aniversário ali, que alguém sempre vai reclamar, isso é de lei, alguém reclamar, que o pedaço do meu amigo ali ele é maior do que o meu. Então, eu quero que o meu pedaço seja igual. Então, ela é uma ferramenta que, pensando nessa dor, resolveu um problema. Então, todos os pedaços, do começo ao fim, ali do corte do bolo, eles vão ser do mesmo tamanho. Lembrando, né, que nem sempre os produtos, enfim, pensando no usuário, são tão úteis, mas, enfim, pensando no usuário ainda assim. Outro exemplo legal que eu trouxe para vocês aqui, isso aqui eu acredito que tenha passado com talvez todo mundo aqui. Já foi ali numa sala, num consultório, e de repente o celular não estava com tanta bateria e meio que ficou brigando ali por aquela poltrona que ficava perto da tomada. Então, tu já ia ali, ou então já tinha alguém ali usando a tomada para carregar o celular. E pensando nisso, esse consultório aqui, acredito que seja um consultório, eles colocaram apoiado ali, colado em cada cadeira, entradas USB. Então, ninguém precisa mais brigar pelaquela poltrona que fica perto da tomada, né? Esse outro exemplo aqui da cerveja é um exemplo que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que é muito legal essa ideia, entendeu? Você se colocar ali, dar satisfação para o seu usuário, para o seu cliente. O que acontece aqui? O cara comprou 30 garrafas de long neck. Então, assim, pensando num contexto geral, o cara carregou ali da prateleira, colocou dentro do carrinho dele 30 garrafas de long neck. Quando ele chegar lá no caixa, ele vai ter que carregar de novo a caixa, que talvez não tenha força suficiente, também vai carregar para passar no leitor de código de barras, e assim ele vai carregar mais uma vez para colocar dentro do carrinho dele e seguir. Não, o que essa empresa pensou? Justamente pensando no usuário, o que ela fez? Ela fez um código de barras aqui. Onde vocês estão vendo esse buraquinho que foi destacado, é o código de barras. Então, para facilitar o trabalho de todo mundo aqui, entendeu? Na satisfação do usuário, na satisfação até da pessoa que vai fazer a venda, ela pega, destaca o código de barras, ele passa, entendeu? Passa para a caixa passa no detector,
ele faz a compra, a venda é feita e em nenhum momento ninguém fica carregando as garrafas, entendeu? Então você evitou ali com uma coisa bem simples o trabalho que todo mundo teria de ficar carregando 30 garrafas para um lado e para o outro. Deixa eu ver, vou passar aqui. Deixa eu ver. Bom, esse aqui é um exemplo muito legal. Eu acho que se alguém quiser participar, a priori, vocês olhando isso aqui, o que é isso aqui? Alguém consegue me responder aí? Assim, sem analisar muita coisa. Certo ou não, pode. Não, o errado. Fala o que tu acha que realmente é. Se tu visse no supermercado, o que eu acho que é? O errado é uma maionese, né? Certo. Então, o errado é uma maionese. Então, eu vou. A primeira Então, vamos visão lá, que tu peraí. tem é que é uma embalagem de maionese. Né? Mas Exatamente não é bem isso. Não é porque vocês já devem conhecer, mas para quem não conhece, eu vou. E me desculpem também a partir de agora. Ambiguidade, porque... né, da apresentação. Exatamente. Assim, dependendo de onde tu vir, eu vou mostrar o vídeo aqui. Desculpe o linguajar que o meu amigo vai usar aqui, porque eu não tenho como controlar. Eu pensei até em editar, mas não tinha como. Bom, eu também não consigo entender de onde foi que ele viu essa embalagem, mas mais ou menos é isso aqui. Fazendo esse vídeo aqui porque eu tô indignado. Eu ia fazer meu café da tarde, aí eu fiz um pão, beleza, coloquei peito de peru, maionese, fiz minha coquinha. Aí quando eu fui ver, passei maionese, dei uma mordida no pão, tava com gosto de shampoo, viado. Aí eu fui ver, é maionese pra cabelo, velho. Quem é o filho da puta que faz maionese pra cabelo? Bem, é isso, entendeu? Pô, você não pensou no usuário aqui. Cara, claramente, você olhando esse produto aí, você imagina que é uma Hellmann's, entendeu? Eu falando da marca aqui, que já é uma marca um pouco mais consagrada em maionese, pelo menos para mim, claro. Você imagina que você vê em algum de repente está no supermercado com uma pressa e tal, dependente, assim, tem vários contextos, você não sabe também aonde o cara lá, o repositor, colocou, até ele também se confundiu, e aí foi uma sucessão de erros, de confusão. Eu até apaguei aqui o texto que estava aqui, mas é claro, para quem sabe, que eu particularmente, antes de assistir aquele vídeo, eu nem sabia que existia maionese para cabelo, entendeu? Acho que, enfim, a empresa aqui ela podia usar um outro pote, enfim, um outro layout, porque está induzindo Danilo, muito. eu tenho Oi. uma. É a Ariane. Eu tenho Oi, uma Ariane. opinião, assim, para te dar para colaborar, assim. Claro, Eu pode entendo falar. o teu ponto quando tu fala que pode dar errado, né? Como deu ruim para esse querido. Mas quando teve essa febre, que foi, eu acho que há uns 3, 4 anos atrás, tipo, tinha tudo que tu pode imaginar dessa marca, da Salon Line, tudo voltado para cabelo e era de relacionado à comida. E tudo era assim, tipo, tinha uma caixa que era de amido de milho e vinham 4 pacotinhos de hidratação que brincava com a caixa de maisena. Tinham várias coisas, mas geralmente isso estava na prateleira de cosmético e não tinha muito no supermercado, não. Tinham em algumas lojas de própria de cabelo, sabe? Então, eu assim, Não. falando de quem consome esse tipo de produto, de cosmético, era mais uma brincadeira, assim, pra gente, entende? Mas quando você, por exemplo, que não usa esse tipo de tratamento, um creme de hidratação, eu entendo o outro lado também, sabe? Mas para mim era Acho muito que tem uma a ver com o brincadeira. público-alvo, né? O público-alvo aderia muito. Eu amava essas embalagens, entende? Então tinha de vinagre de maçã, Não, de quando água eu de olhei, coco. eu bati o olho também, eu tinha certeza que era para cabelo, não tinha Não, nenhuma assim, dúvida. No assim, curto prazo é uma estratégia de publicidade, né? Do qual ela envolve uma marca já renomada e consegue vender o produto dela. E, claro, em curto prazo, né? Porque depois a galera, tipo, era um creme de cabelo, né? Não era uma maionese também, né? Então acaba que impulsiona a venda de um produto porque tu correlaciona com uma coisa que tu já tá habituado a ver na prateleira ali, né? Que é o pote de maionese da Hellmann's, que é muito parecido Chama com isso. atenção na loja, é diferente essa embalagem.
E eu acho que principalmente o que a Ariane trouxe em relação à loja que é apresentada, porque normalmente não se tem esses produtos no supermercado. Então, tu não tem o alimento e o cosmético. Então, acho que eles tinham esse livre arbítrio para brincar, porque o lugar onde eles vendiam não estava associado ao supermercado. Então, acabava não havendo essa confusão por esse motivo. Eu concordo com tudo que foi dito, mas, assim, só lembrando que eu trouxe um exemplo dentro de um contexto ali. Então, eu trouxe esse exemplo da maionese. Lógico que faria muito sentido, por exemplo, você chegar numa loja que vende os produtos para cabelo e entender que ali era uma maionese para cabelo, quem já tinha visto. Mas eu estou só trazendo esse contexto, por quê? Porque no caso do vídeo, a pessoa diz que comprou num supermercado. Então, realmente, te faz ali ter te enganar, entendeu? Te faz ter ali uma dúvida sobre realmente se era maionese. Eu, particularmente, se não soubesse que existia, porque eu conheci esse tipo de maionese para cabelo, que eu acho, assim, para mim não faz sentido nenhum ter uma maionese para cabelo, dentro de um supermercado é bem duvidoso, mas o ponto que vocês estão falando é um ponto muito interessante, entendeu? Então, eu queria logo aproveitar que esse momento que vocês estão participando e continuar, já que eu mostrei alguns exemplos, se alguém quiser colaborar com alguma história, com algum produto, já nesse ritmo aí, de algum momento, de alguma coisa que tenha para falar para a gente sobre a experiência de usuário. Danilo, eu observei Pode um exemplo falar. anterior e aguardar aqui para ter essa abertura. Se você puder voltar aí para aquele do Cabo USB. Aí, né? Do Cabo USB. Daqui. Aí, Tá. isso. Bom, aí tem uma solução, né? Um projeto ali do Cabo USB que atende os dois, mas aí tem um outro problema que a gente também enfrenta, principalmente em aeroportos e tal. Esse braço aí da poltrona compartilhado, né, entre as duas. É o único braço no meio ali compartilhado para as duas. Então, às vezes, dependendo do ambiente, é desconfortável ali e tal. Às vezes, até mesmo no hospital, você não quer estar tão em contato, né? Não sabe qual é o motivo ali, enfim, da presença da outra pessoa. Então, é um problema também bem comum, né? Que a gente encontra nos ambientes públicos, principalmente, como shoppings, enfim, aeroportos. Até porque esse braço é bem estreito, né? Para dividir. Exatamente. Alguém levantou a mão aí, pode ficar à vontade. E eu, Danilo, né, mesmo que você não tenha terminado a apresentação, aí, parabéns, bem interessante o tema. É o Eric. Tem um caso, cara, que depois que o sistema atualizou, toda vez que eu vou usar, é aquele alvoroço. Eu fico puto de verdade. Que é o do Minha Casa Minha Vida, para você pagar a prestação. Antes você só colocava, acho que o número do contrato e respondia algumas questões relacionadas com o próprio contrato, tipo vencimento, local. Só que agora eles fizeram uma alteração que você coloca seu CPF, define uma senha, eles enviam um código, você coloca o código de verificação do e-mail lá no campo, no step 2 do login, e depois ainda responde as perguntas. Tipo, algo que era muito simples, que é só para você acessar seu boleto para pagar, tipo, mesmo que alguém saiba o número do seu contrato, ninguém vai roubar o seu boleto para pagar, tá ligado? Não tem a mínima condição. E aí tem outros sistemas que usam isso de uma forma totalmente diferente, como de internet. Aqui é Brisanet, por exemplo. Lá tem uma forma de login simplificado, se for para você imprimir boleto, que é só colocar o CPF. E aí você já cai no financeiro, baixa o boleto, paga e tchau. Então a Caixa, nesse caso, ela, enfim, gastou um monte de tempo e acabou complicando muito mais do que solucionando a questão do acesso aos boletos ali, para você poder pagar a prestação da casa. Então, assim, tem hora que você faz um esforço também, quando não entende muito bem o usuário, né, você acaba deixando a coisa mais complexa. Talvez o cliente, por ser um banco, né, talvez exigisse um nível de segurança maior, mas, enfim, para o usuário final não fazia tanto sentido. É isso aí. Valeu, Eric, participação. Mais alguém quer contar alguma coisinha aí para a gente acrescentar? Não? Então, eu vou contar uma história para vocês aqui. Isso aconteceu recentemente. Eu fui tomar um café com o Wellington, da TechLead aqui, da SEMAS lá. E eu e ele, nós dois somos
assim, encorpados, vou dizer assim. Sendo gentil com a gente, são 2 caras encorpados, grandes. A gente foi no supermercado tomar café, trazendo um pouco dessa experiência para vocês, e como a experiência do usuário, quando ela é ouvida, ela faz sentido. Ele me mandou até uma foto, eu não coloquei porque eu já tinha terminado a apresentação, talvez eu tente colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar no próprio celular. Deixa eu ver se... Eu acho que não vai funcionar. Bom, acho que não vai, não. Bom... Tá estourando a imagem. Tá estourando, mas deixa eu ver se... Bom, é uma xícara de café, como eu falei para vocês, a gente foi tomar um café, porém, não entrava na alça da xícara o meu dedo nem o dele. É aquelas xícaras que a alça é tão pequena que a gente perdeu um tempo ali que a gente tinha, talvez a gente tivesse pouco tempo para tomar um café, a gente perdeu tempo esperando o café esfriar um pouco, ao ponto de que a gente conseguisse segurar a xícara, entendeu? Você pegar a xícara aqui, porque a alça não dava para passar o dedo ali, aquele apoio que a gente cresce fazendo, enfim, não funcionou. E aí eu fui lá, conversei com a pessoa responsável e falei, olha, a gente tomou um café aqui, eu tive que esperar meu café esfriar, porque não tem como passar o dedo aqui. E aí o que acontece? E aí, recentemente, a gente voltou lá e todas as xícaras foram modificadas. Eu não estou dizendo que isso foi modificado porque a gente foi lá e pediu. Não, porque com certeza várias outras pessoas devem ter feito isso, e um lugar que visa ali pensar no seu usuário, visa a um bom atendimento, que é o que eu estou falando para vocês, é o grau de satisfação total do seu cliente, do seu usuário, é uma coisa simples. Eles foram lá e todas as xícaras agora foram modificadas. Então, elas são de forma agora que o nosso dedo passa lá e você consegue segurar a xícara. Então, é mais ou menos isso. Você pensar no seu usuário, na satisfação do seu usuário, é isso. E agora, alguém tem aí alguma história? Quer contar uma história ou a gente segue aqui? Bom, então... Tem que passar o dedo na lixa. Passar o dedo na lixa? Seria bom, né? Porque o meu e o do Wellington são dedos bem grandes. Então, tu imagina o tamanho da alça que tem que ser a xícara. Bom, eu vou seguir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Bom, vou falar para vocês agora de um case da Heinz. Eu vou falar um pouco aqui da Heinz. A Heinz, ela é uma empresa que, como vocês podem ver, tem quase, acho que mais de 130 anos. Então, eu vou contar aqui, historicamente, um pouquinho do que eu pesquisei para poder falar para vocês. É um case de UX que vem ao longo desses 130 anos aí, então vocês vão entender um pouco da evolução e da visão do dono. Vou tentar resumir um pouquinho aqui o que aconteceu. A Heinz, em 1969, tinha uma fazenda de família, então eles tinham ali produção de pimenta, alguns legumes, cebola, enfim. E um desses produtos era tomate e Henri John Heinz, que é o filho, ele resolveu, naquela época ali, se eu não me engano, eu deixei até anotado a data. Se eu não me engano, agora foi em 1887, ele resolveu criar a empresa Heinz. Só que nessa época, todos os produtos eles eram enlatados. Então, você comprava ali de uma empresa, de repente, um milho, ele vinha enlatado. Você comprava, enfim, qualquer coisa que você ia comprar, ela já era enlatada. E o que o Heinz pensou quando ele resolveu lançar? Se vocês não sabem, o ketchup ele foi criado pela Heinz, por Henri John Heinz. Então, ele que teve a ideia ali, misturando o tomate que ele tinha na plantação da família, misturando com um pouco de vinagre, ele foi ali
pegando o jeito pro sabor que ele achava que ficaria interessante e já teve uma visão aí pensando no usuário. Ele começou arrebentando nas vendas porque ele não queria ser uma empresa, ele não queria ser um produto qualquer. Então, ele foi um visionário ali na expertise com o usuário, com o cliente dele, já naquela época, quando nem se imaginava existir alguém específico para a experiência do usuário, ele resolveu criar um produto, que é o ketchup, no caso aqui, com as garrafas de vidro. Então, ele foi o primeiro projeto de ketchup ali, de produto em garrafas de vidro, porque antes disso os produtos todos eram enlatados. Então, ele já foi visionário ali. Então, a partir daí, todo mundo gostou do ketchup da Heinz e ele já tinha um diferencial que era uma garrafa diferente. Então ele tinha um produto legal, que ele sabia que era um produto legal, e diferente de todos os outros ali, para se destacar, ele colocou esse ketchup dentro de uma garrafa de vidro. Então, outra curiosidade aqui dessa foto, que eu lembrei quando eu vi aqui, na minha pesquisa, tem o número 57 aqui, acredito que vocês consigam ver. O que acontece? A família do Heinz é uma família que veio de um certo ponto da Alemanha, como o nome já diz, né? Heinz é um nome alemão, eles foram morar nos Estados Unidos, ali como imigrantes, e ele foi fazer uma tour, um passeio, enfim, de trem por Nova York, e viu que numa sapataria lá, ela tinha um cartaz na frente da sapataria que tinha o número 21. O número 21 para a sapataria significava que eram as 21 variedades de sapatos que eles tinham para oferecer naquele lugar ali, na sapataria, no caso. Então, ele ficou muito com isso na cabeça e ele foi lá ver quais são os produtos, quantos de variedade de produtos ele tinha. Então, ele viu que ele tinha 57 produtos. Então, ele colocou esses 57 porque ele gostou disso. Então, eu tenho uma empresa, a Heinz, que ela tem 57 variedades de produtos. Então, ele começou a adotar nas garrafas aqui o número 57. Então, basicamente, ele começa esse trabalho de experiência aí, de fornecer uma coisa diferente, de fazer o usuário ficar interessado numa satisfação ali por um problema diferente. Então... e aí, o que acontece? E aí, ali no meado dos anos 80, então ali a gente está falando, ó, aqui se vocês forem ver na imagem, tem o 57 de novo. Então, ali no meado no final dos anos 70 para o início dos anos 80, as vendas meio que estabilizaram e ele foi as vendas estabilizaram e ele começou assim meio que um projeto de UX sem ser UX. Mas é um case bem aplicável, porque ele começou a analisar por que as vendas não estavam a todo vapor como já tinham sido, sendo que há 50, 60 anos eles vinham vendendo muito bem. Então, eles começaram a analisar que as garrafas de vidro, eles começaram a pesquisar ali as pessoas que utilizavam e tudo mais, e entenderam que a garrafa de vidro tinha um problema, que é um problema que talvez vocês consigam imaginar agora, que é conforme o ketchup ele ia terminando, o ketchup ficava grudado no fundo, e eles começaram a ter dificuldade para tirar esse ketchup do fundo ali. Tem até um gifzinho aqui que eu ia trazer para... É mais ou menos essa a ideia. Então, quando ele começava a acabar, você tinha que bater ali no fundo do vidro para sair o ketchup que estava lá dentro. Então, eles começaram a encontrar esse problema. E o primeiro problema que eles encontraram aí foi esse. Então, eles falaram, então a gente tem que fazer uma pesquisa, uma análise aí do nosso cliente para entender melhor como é que a gente vai fazer para voltar a vender bem. Começar a entender o nosso usuário, no caso. Então, com essa pesquisa que foi feita, eles entenderam que a maioria das pessoas, a grande parcela
das pessoas que utilizavam os produtos da Heinz, no caso aí o ketchup, eram crianças. Então, como vocês podem ver nessa própria propaganda aí, são várias crianças que estão utilizando o ketchup ali. Então, como vocês também percebem, não dá para você colocar crianças e vidro. É uma experiência muito negativa para os pais, no caso. Porque podem se quebrar, se cortar, enfim, são várias situações que podem acontecer. Então, eles começaram a pesquisar, fazer uma pesquisa ali sobre as garrafas, sobre como deixar as garrafas de lado. E aí eles fizeram esse primeiro modelo que está aqui embaixo, que é a primeira versão do vidro de ketchup da Heinz de plástico. Então, vocês podem ver que aqui continua o 57, eles vêm mantendo esses 57, e nesse determinado ponto, não necessariamente a Heinz trabalha com 57 produtos, mas como acabou ficando um número, uma marca registrada de autenticidade, eles acabaram deixando aí. E aí fica claro, entendendo o seu usuário, entendendo quem são as pessoas que utilizam realmente o teu produto, quem são aquelas pessoas que fazem realmente você vender, você vai e faz uma adaptação. Eles foram e trocaram para a embalagem de plástico, que é uma embalagem que o ketchup ainda gruda, né? Mas bem menos. Então, você pensando ali no seu usuário, você já não tem uma garrafa que as crianças possam quebrar ou se machucar, enfim, e você tem uma garrafa de plástico que você vai apertando e a quantidade desperdiçada, entre aspas, de ketchup vai ser bem menor. Então, por isso que esse case da Heinz é um case bem interessante. Então, conforme o tempo vai passando, quando vocês podem ver que aí, ó, em 2003, que começa a Heinz como mais ou menos, o ketchup da Heinz, como mais ou menos a gente conhece hoje, que fazendo outro tipo de pesquisa, outro tipo de experiência ali, você ouvindo o seu cliente, você vê que o pote com a tampa para baixo, ela eliminaria bem mais, boa quantidade, boa parcela do ketchup perdido, vamos dizer assim. Esse case na questão de UX, ele é um pouco controverso, porque muita gente levanta a hipótese aqui que ele é muito usual, faz muito sentido você ter o ketchup de cabeça para baixo, porque você vai eliminar ali a quantidade de ketchup perdido. Só que na questão de usabilidade, quando você vai abrir, ele está tão atarrochado ali na tampa que quando você vai abrir, ele só falta cuspir em ti. Então, funciona para o propósito que ele colocou, funciona. Mas tem esse outro lado da usabilidade que algumas pessoas levantam. Então, por isso que esse case da Heinz é um pouco controverso na questão de usabilidade do produto, mas para a gente aqui entender o avanço e você entender o seu cliente, ele é bem válido. Então, a gente chega em 2003, 100 anos já depois, vocês viram a evolução que começou ali de uma garrafa de vidro, depois mudou para o plástico, agora o vidro já é com a tampa embaixo, ou seja, um vidro invertido. E assim, a Heinz ela é uma empresa famosa por isso. Por quê? Porque, por exemplo, olha essa embalagem que foi criada numa campanha da Heinz na Arábia. Então, você não tem mais a desculpa de perder o ketchup. Por quê? Porque tem duas tampas agora. Então, assim como você pode dizer, não, mas não é tão usual, porque o ketchup só falta cuspir ele em mim quando está de cabeça para baixo. Então, você vira devagarinho e tira a quantidade que você quer. Ah, não, eu acho que se tirar por cima é muito lento. Então, vai a critério do usuário. Você que escolhe agora. Você quer que vá bastante ali, você vai colocar, sei lá, no macarrão, então você quer que caia bastante, você usa a tampa de baixo. Não, vou colocar no sanduíche, no hot dog, então quero que venha bem pouquinho. Então você vai, vira e usa a tampa de cima. Então são essas experiências, são esse grau de satisfação de pensar no seu usuário, de fornecer para eles ali a oportunidade de escolher o que ele realmente quer, o que ele quer te entregar. É isso. Deixa eu ver, tem uma outra
que é uma campanha mais nova. Essa é uma campanha que finaliza para a gente esse case da Haas, que é o seguinte: mesmo quando não é Haas, é o slogan do projeto, mesmo quando não é Haas, tem que ser Haas. O que acontece aqui? Eles perceberam que vários estabelecimentos, principalmente os mais humildes, assim, isso nos Estados Unidos, eles faziam a reutilização das garrafas, dos potes da Heinz. Eles queriam dizer para o cliente que ele estava te oferecendo determinado produto que não era um ketchup barato. Então, qual foi a estratégia que a Heinz teve mediante essa problemática, pensando no seu usuário fiel? Eles criaram um rótulo com essa borda vermelha aqui, que vocês podem ver que, deixa eu voltar aqui, que não ele não existe na embalagem, no rótulo original. Ele não existe esse contorno vermelho. Então, a partir de agora, os produtos, os rótulos vão ter esse contorno vermelho aqui, que é para ter um controle da textura e da coloração do produto Heinz. Então, quando você colocar um ketchup ali dentro do pote, tentando ludibriar o teu usuário, que é um ketchup meio, vamos dizer assim, mais barato, o rótulo vai te dizer, olha, o ketchup que está aqui dentro não é um ketchup Heinz. Entendeu? Então, tudo isso é para pensar no usuário. Então, por isso que esse é um case rico também. Então, você vai lá no supermercado, comprar um Heinz e usa na tua casa, de repente você vai num estabelecimento que queria comprar um sanduíche ali, comprar um hot dog, enfim, que seja, e o cara fez uma reutilização da embalagem. E agora a própria embalagem do Heinz diz aqui, esse ketchup que está aqui dentro não é uma reutilização. E isso é muito legal. Isso aqui é uma questão muito legal de experiência do usuário, entendeu? É você falar com o seu cliente sem de fato, sem literal falar com ele. Então, a gente encerra e muda um pouquinho a chave para falar um pouco de why, certo? Então, a gente já aprendeu ali, já teve a gente está fazendo ali dentro do XY um voo panorâmico. Eu não estou entrando em muitos detalhes, mas hoje esse meetup do meu intuito é que vocês entendam um pouco desse universo do XY e entendam, a partir de agora, um pouco das diferenças entre o XY, até para a gente se entender um pouco mais no dia a dia. Bem, o que é o Y? O que significa o Y? Que seria User Interface. Nada mais é do que, traduzindo, a interface do usuário, que é uma área do design que define os melhores aspectos para melhorar a interação do usuário com aplicativos e softwares. Então, dando um exemplo aqui para vocês, antes de falar um pouco de UI, e entender um pouco aqui, talvez faça uma divisão agora assim na cabeça de vocês, quando você vai pedir um iFood. A partir do momento que tu escolhe pedir um iFood, tudo isso é a experiência do usuário. Mas quando você chega lá e abre o aplicativo, começa a interface do usuário. Então, você já teve toda uma satisfação, toda uma escolha, todo um porquê de estar abrindo aquele aplicativo ali. Pô, eu vou escolher um iFood porque é um lugar legal, porque eu gosto de pedir de lá. Então, quando você abre o aplicativo do iFood, que você vai lá e escolhe sua pizza, o seu sanduíche, isso é a interface do usuário. Então, eu não posso deixar agora de falar de interface do usuário sem falar desse senhorzinho aqui, que é o guru da interface do usuário, que é Jacob Nielsen. Jacob Nielsen, para vocês entenderem, ele é um cara que nasceu na Dinamarca, mas é radicado nos Estados Unidos. Ele é formado em ciência da computação e é um PhD em interação de homem-computador, que seria o IHC, mas que hoje mudou para IHM, que é interação homem-máquina, porque antigamente existia basicamente a interação com o computador, e hoje mudou para interação homem-máquina, porque você tem aí smartphone, smartwatch, enfim iPad, tablet, enfim, infinitas situações que amplificaram o termo de interação homem-computador.
Então, Jacob Nielsen, ele junto com aquele senhor gênio que eu falei para vocês no começo, que é o Donald Norman, eles têm a fundação Nielsen Norman Group, como está escrito aqui embaixo. Então, eles dois, juntos, eles têm uma empresa de consultoria, é a empresa mais famosa de UX UI do mundo, que cuidam justamente disso. Um complementa mais ou menos o outro. É por isso que o UX UI anda de mãos dadas. Então, Jacob e Norman, para vocês entenderem um pouco aqui, eles são os pais do UX UI, que eles foram contratados pela Microsoft. A partir, assim, como eu falei, o Norman, ele chegou a ser vice-diretor da Apple. Quando ele resolveu sair para ficar prestando consultoria para a experiência do usuário e com a expertise do Jacob Nielsen da interface do usuário, eles se uniram, os dois melhores se uniram para fazer a Nielsen Norman Group, e eles prestaram consultoria, por exemplo, para vocês entenderem a grandeza deles, para a Microsoft, para os Windows. Então, a partir do Windows 8, quem cuidou todo da experiência do usuário, de entregar uma evolução de experiência legal para o usuário, e a interface, que é muita novidade, é muita interatividade ali do Windows 8 em diante, foi o Nielsen Norman Group. Então, eles dois estão ali por trás, ajustaram o Windows 8, que não é pouca coisa, né? Hoje parece ser uma coisa bem distante da gente, mas não é uma coisa tão longe assim. E assim, quais são as credenciais, por exemplo, de Jacob Nielsen para ele poder ser um cara especialista? Ele é um cara que é PhD, como eu disse para vocês, em interação homem-máquina. Então, ele meio que ali em 98 começou a escrever as famosas, talvez não sejam tão famosas assim para quem não está dentro de um nicho, mas para quem trabalha com XY são famosas, as heurísticas de Nielsen. Então, deixa eu ver, eu acho que eu separei um vídeo dele falando, não me lembro agora se coloquei, senão eu continuo aqui. Bom, tem um vídeo dele falando aqui, ele fala um pouco, ele vai falar um pouco de heurística, e ele vai falar um pouco também dessa experiência com a interação do homem com a máquina. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem, esse aqui é bem curtinho. We're at the UX conference in London, down by the Houses of Parliament, because I want to talk about Jacob's Law of the Internet User Experience. Now, Jacob's Law of the Internet User Experience is not a law like what they're debating in Parliament here behind me. It's not something voted on by politicians. It's not even something like I decided on. Jacob's Law just describes how things are. It's more like a law of nature. So Jacob's Law of the Internet User Experience says that users spend most of their time on other websites than your website. So when people get their cumulative experience of all of these other websites, that adds up to their understanding of how a website should work, or what are the design conventions on the internet. So if your website does the same as most other websites, then when somebody arrives at your site, they're going to know how to use it. They're going to focus, therefore, on your products, your services, your offerings, your content, your message, which is what you want. On the other hand, if you violate Jacob's Law of the Internet User Experience and you do things differently, just to kind of, let's try some new fancy thing. No, because then people are not going to know how to use it. They're going to be confused. And if people are confused on the web, what most often happens is they just leave. You know, the back button beckons. The back button is very attractive on the web. And so they're just going to be out of there. You lost that customer. So I really, really strongly encourage you to pay attention to Jacob's Law of the Internet User Experience, follow design conventions, do the same thing as most other websites do. Because remember, users spend most of their time on other websites than your website. Bom, continuando, as heurísticas de Nielsen, eu vou falar para vocês. Deixa eu tirar o vídeo aqui.
Bem, eu vou falar aqui as 10 heurísticas de Nielsen. A primeira heurística, que seria, eu não diria os 10 mandamentos, porque, como ele mesmo diz, não existe não tem uma obrigatoriedade, seria uma espécie de facilidade para você interagir com o seu usuário ali. A primeira heurística seria visibilidade do status do sistema. O design deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, através de feedback apropriado dentro de um período de tempo razoável. O que seria isso? Um grande exemplo seria o próprio YouTube, que você está ali assistindo um vídeo e ele mesmo lhe diz quais são os próximos vídeos que você pode assistir, quais são os vídeos que você já assistiu. Então, uma das heurísticas seriam essas. Principalmente, essas heurísticas vai ajudar bastante ali a galera que faz protótipo, que apresenta alguma coisa para o cliente. Então, em nível de interface do usuário, usabilidade, a gente usa essas heurísticas aqui para aplicar. É uma coisa que eu falo bastante com quem trabalha comigo nos projetos, são sobre essas heurísticas aqui. Então, vamos lá. Número 2, correspondência entre si e o mundo real. O que seria isso? O design deve falar a linguagem dos usuários. Use palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, em vez de jargões internos. Siga as convenções do mundo real, fazendo com que as informações apareçam em uma ordem natural e lógica. Então, assim, o que é isso? Seria a utilização de ícones. Quando você vai falar de tempo, por exemplo, botar o ícone de um relógio. Quando você vai usar ali o menu, que hoje seria aquele menu que a gente chama de sanduíche. Então, todo mundo entende que com o mundo real, uma correspondência do ícone com o mundo real. Aqui ilustra com o fogão, né? Então, você sabe ali que daqueles 4 botões da boca do fogão, cada um deles corresponde a determinado ponto. Então, você tem uma correspondência ali e uma relação no seu sistema com o mundo real. Vamos lá, o número 3, controle e liberdade do usuário. Os usuários geralmente executam ações por engano. Eles precisam de uma saída de emergência, claramente marcada para abandonar uma ação indesejada, como ter que passar por um processo extenso. Bom, como a imagem que ilustra aqui essa interface, você pode dar a liberdade ali do cliente dele entender em que momento ele está, e se de repente ele quiser sair daquilo, basta ele voltar para o menu. Você dá aquela liberdade para o cliente, para o seu usuário, no caso, para ele não querer ou ele cancelar aquela ação que ele está fazendo naquele momento. Então, o controle de liberdade do usuário é isso. A heurística de número 4, ela é consistências e padrões. Essa é uma que eu falo bastante aqui, que seriam assim: os usuários não deveriam se perguntar se palavras, situações ou diferentes significam... vamos lá. Os usuários não deveriam se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Sigam as convenções da plataforma e do setor. O que acontece nessa heurística aqui? É mais ou menos o que foi visto no vídeo. Por quê? Porque você precisa ter uma consistência e padrão, sendo que você basicamente passa mais tempo num sistema, num site ou numa plataforma que não é a sua. Então, é meio que um sistema padrão que meio que todo mundo tem que usar. Um exemplo aqui é um check-in, a imagem ilustra um check-in de hotel. A primeira coisa que você vê quando entra no hotel é o check-in ali. São as pessoas que vão lhe atender. E não existiu ali um primeiro hotel que colocou o check-in ali. Por que não? Porque aquilo ali é uma consistência, é um padrão que você já vem trazendo da vida. Então, é mais ou menos isso. No seu sistema, precisa ter as consistências e padrões. Uma heurística também muito importante, principalmente para a gente aqui na TechLead, que nem sempre consegue fazer uma entrevista com o usuário, é a prevenção de erros, entendeu? Boas mensagens de erros são importantes, mas como melhores designs evitam cuidadosamente a ocorrência de problemas. Elimine condições propensas a erros e verifique
e apresente aos usuários uma opção de confirmação antes de se comprometerem com a ação. O que acontece? De repente, você abre ali uma página e tem infinitas tabelas lá. O usuário clicou no botão de excluir. E você precisa entregar para ele uma mensagem de feedback ali, ó. Você realmente quer excluir todas essas tabelas? Você realmente quer excluir todos esses campos aqui? Para ele entender que ele está fazendo uma coisa ali complicada, entendeu? Uma coisa que vai abalar o sistema dele naquele momento. Então, em infinitas situações, a gente pode prever e prevenir que o usuário cometa um erro. Como ilustra aqui na imagem, são esses protetores de estrada. O que acontece? Tu não está ali, ninguém coloca um protetor de estrada imaginando que vai ocorrer um acidente, mas para que previna que o acidente seja ainda pior, que o carro caia numa ribanceira, caia numa ponte, eles colocam essas proteções, e é mais ou menos isso que a gente tem que pensar quando o usuário entra no nosso sistema, tentar proteger ele de cometer um erro ainda maior. Então, vamos lá. Aqui no número 6, a heurística número 6, reconhecimento em vez de lembrança. Minimize a carga de memória do usuário, tornando visíveis os elementos, ações e opções. O usuário não deveria ter que lembrar informações de uma parte da interface para outra. As informações necessárias para usar o design, por exemplo, rótulos de campos ou itens de menu, devem estar visíveis ou facilmente recuperáveis quando necessário. O que acontece nisso? Para dar um exemplo para vocês do que é esse reconhecimento em vez da lembrança. Quem usa um software de edição de imagem, por exemplo, eu vou dizer, pode ser o Word, pode ser o Photoshop nesse caso, e você vai escolher a fonte que você vai colocar ali naquele seu texto. Então, para ter um reconhecimento ali, conforme tu vai mudando a fonte que tu escolheu, o texto vai mudando para aquela fonte específica. Por quê? Porque tu não vai lembrar o nome da fonte. Então aparece lá, bem simples aqui, Comic Sans, Times New Roman. Tu vai ler o nome lá, tu vai até reconhecer, fala, pô, eu já vi, eu sei qual é essa aqui, mas ela já vai mudando. Então isso aqui é exatamente isso que é a heurística 6, o reconhecimento em vez de lembrança. Vamos lá. Flexibilidade e eficiência de uso. Atalhos, por exemplo. Quando um usuário novo vai usar um atalho, ele não conhece o atalho ali do teu sistema. Só voltando aqui, na heurística 6, aqui, por exemplo, podia ser a Torre Eiffel. Tu faz o reconhecimento dela e tu pode esquecer, fala, poxa, mas onde fica a Torre Eiffel? Onde fica a Torre Eiffel? Se eu te perguntar, por exemplo, qual que é a capital da França? Aí alguém podia falar, poxa, estou na dúvida aqui, não me lembro agora. Aí eu ia colocar uma Torre Eiffel aqui. Aí a pessoa falava, não, é Paris. Então é reconhecimento em vez da lembrança. Tu reconheceu alguma coisa ali, em vez de tu ficar te batendo para lembrar que era, entendeu? A heurística 6 essa é uma definição muito boa nesse caso aí. Voltando, vamos para a heurística 7. A heurística número 7 é flexibilidade e eficiência de uso. Por exemplo, os atalhos. No caso de um usuário novato, pode ser difícil ele saber de cabeça quais são os atalhos ali. Então, tu pode fornecer para o teu usuário os atalhos para ele utilizar no teu sistema. Podem acelerar a interação do usuário mais experiente para que o design possa atender tanto usuários inexperientes quanto os experientes. Permita que o usuário faça personalizações com frequência. Então, assim, é você deixar o seu sistema podendo utilizar os atalhos básicos, entendeu? Ctrl+C, Ctrl+V ali, que é muito clássico. Enfim, tu tem os atalhos que você pode fornecer para o usuário, mas esses básicos tu também tem. A imagem ilustra aqui, por exemplo, isso deve ter acontecido com vocês, por exemplo. Você pega um Uber, e o Uber marca ali, ou então vocês marcam no GPS indo de um lugar para outro, e o GPS marca ali uma rota para você fazer. Mas, de repente, tu conhece a região ali, tu vai pegar um atalho, que é muito mais rápido, muito melhor.
Então, tu poder dar flexibilidade, tu não obrigar o usuário a fazer aquilo que tu queres fazer. Sempre que tu puder, deixa ele ter a flexibilidade dele fazer do jeito que ele prefere fazer, no tempo que ele quiser fazer, como ele acha que é melhor para ele naquele contexto. Heurística de número 8. Seria design estético e minimalista. As interfaces não podem conter informações irrelevantes ou raramente desnecessárias. Cada unidade extrema de informação numa interface compete com as unidades de informações relevantes e diminui muito a sua visibilidade relativa. Então, o que é essa heurística de número 8? O famoso menos é mais. Então, quanto menos informação você colocar ali numa tela e deixar o usuário fazer só o que ele tem que fazer, é melhor. Então, não adianta você ali colorir, colocar isso, colocar aquilo, cheio de coisa, porque você imagina que aquilo seja esteticamente legal, ou que você gosta daquele design ou daquela imagem, sendo que para o usuário, menos é mais. Quanto menos coisa tiver, vai ser melhor. Vamos lá, continuando. A heurística de número 9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se dos seus erros. Então, assim, frequentemente, as mensagens de erro devem ser expressas numa linguagem simples, sem código de erro. Quando ele fala sem código de erro, é porque eu acho que a gente já naturalizou ter um problema e colocar aquela tela de erro 404. Aquilo lá virou meio que padrão. Toda vez que acontece alguma coisa lá errada, e tu já colocar. Então, antes que isso seja necessário, indica com precisão o problema e sugere uma solução de forma construtiva. Nesse caso aqui, é como se você estivesse numa estrada, querendo ir para uma cidade, e aparece uma placa lá falando, a cidade está para o outro lado. Entendeu? Tu avisa para a pessoa ali, tu coloca no teu sistema ali, na tua interface, um aviso de que você precisa fazer tal coisa. Você precisa terminar um cadastro, você tem que fazer aquele campo ali, colocar aquele campo ali, às vezes avisar de um campo obrigatório, esse tipo de situação. A heurística de número 10 é ajuda e documentação. É melhor que o sistema não precise de nenhum tipo de explicação. Então, assim, fazendo as outras heurísticas, menos é mais. Então, quanto menos coisa tu tiver, menos coisa tu vai ter que precisar explicar. No entanto, pode ser necessário fornecer documentação para ajudar os usuários a compreender e concluir tarefas. O que é essa heurística mais conhecida? Assim? Pela ilustração da imagem aqui, seria um guichê de aeroporto. Quando você chega no aeroporto e você vê o guichê de dúvida, você claramente entende que ali é para tirar suas dúvidas. Você claramente entende ali que a pessoa vai te dizer onde é o portão de número 19, por exemplo. Outra coisa, trazendo para um sistema, é a página de FAQ, que é para te ajudar com as dúvidas frequentes ali, nada mais é do que te ajudar nas dúvidas frequentes. Então, resumidamente, essas seriam as 10 heurísticas de usabilidade que a gente precisa aplicar para facilitar para o nosso usuário na interface do usuário, para ter uma interface do usuário um pouco mais completa. Assim, se alguém quiser depois um pouco mais, uma explicação um pouco melhor ou alguma coisa para pesquisar, para entender, para aplicar no seu dia a dia, basicamente essas são as 10 heurísticas de usabilidade para a gente poder aplicar nos nossos sistemas. Então, assim, como as heurísticas influenciam a usabilidade? Então, claramente, você aplicando as 10 heurísticas no seu sistema, você pode garantir que a interface seja bem mais intuitiva e com um baixo investimento. Ou seja, tu não vai precisar de ter muito tempo para analisar a tua problemática ali. Tu vai, no teu dia a dia, conforme tu vai terminando uma sprint, vai começar outra sprint, a gente vai fazer um módulo, enfim. Você já foca no seu usuário e em cada sprint tu já vai fazendo as heurísticas ali. No final, tu tem um trabalho completo, bem fluido, bem leve, e teu usuário vai conseguir fazer. Como as heurísticas estão centradas no usuário, trabalhar com elas garante a melhor interação possível. Então, é isso. Se o teu trabalho estiver todo alinhado dentro das 10 heurísticas, dificilmente ou particularmente não vai deixar de conseguir ser bem assertivo nisso aí. Bom, o que é fundamental a gente entender hoje aqui? Eu já dei o exemplo do iFood para vocês e vou diferenciar e dou mais um exemplo
para vocês aqui. Então, a experiência do usuário, o X, seria o quê? O sentimento, é aquela sensação geral de experiência do uso do produto. Como eu disse lá no começo, é o grau máximo de satisfação do teu cliente ao pensar a utilização do teu produto. Então, aqui, a prototipação, a criação de wireframe, protótipo, testáveis, que formam a base de fluxo de usuários de um site ou serviço, toda essa parte é uma parte de UX, está dentro de UX. Porque tu vai pensar no teu usuário ali antes de fazer uma interface para ele. Então, visão geral. Ter uma visão geral de um produto garante que o fluxo do usuário seja totalmente funcional e consistente. É o que a gente falou lá no começo. Quando tu entende quem é o teu usuário e tu entende quem é o teu cliente, tu consegue dar uma experiência melhor para o teu usuário nas questões de interface. E o que é a parte de UI, que é a interface do usuário? É a aparência, são as coisas visuais, é as cores, a escolha de fonte, enfim, como as interfaces do produto se parecem e funcionam. O que seria a parte de UI também? O design visual. Finaliza produtos e interfaces para utilização do usuário. Os detalhes, verificar as páginas, os botões, as interações individuais, garantindo que sejam polidos e funcionais. Então, assim, mais um exemplo aqui para a gente, um exemplo que está no nosso dia a dia. É um exemplo de pegar um Uber. Você está ali, você está em algum momento, está sem o seu carro, enfim, precisa ir num cliente, você vai precisar pegar um Uber. O fato de você ter ali na jornada do usuário, que escolher pegar um Uber, vou pegar um Uber Black, e eu vou andar no ar-condicionado, não vou chegar suado, enfim, vou fazer uma visita no cliente, tudo isso é a experiência do usuário. A parte de interface do usuário é quando você pegar o aplicativo do Uber, colocar a interface ser facilitada, você colocar onde você está, para onde você quer ir, e qual o Uber que você vai querer naquele momento, Uber Black, enfim, várias opções que tem ali. Então, o objetivo hoje era que vocês entendessem muito sobre isso, a diferença de UX UI. Eu acho que era uma dúvida muito frequente aí em bastante gente, e eu acho que eu consegui aí sintetizar um pouquinho, não quis me aprofundar muito em muitas coisas, mas basicamente a minha ideia era que vocês saíssem daqui sabendo a diferença entre o UX e o UI. E, quanto isso, eu vou falar de mais algumas coisas. Vou falar de psicologia das cores. É bem raso o que eu estou falando, mas psicologia das cores aqui são uns exemplos que eu vou dar para vocês. Por exemplo, aqui, no filme Star Wars 7, O Despertar da Força, o personagem Kylo Ren, acho que é assim, não conheço muito Star Wars, apresentado como vilão do filme, ele é associado à cor vermelha, comumente utilizado para representar perigo. Então, toda vez que o vilão do filme aparece, eles fazem uma paleta de cor vermelha, usando a psicologia das cores aqui, nesse sentido aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, para vocês entenderem também como a psicologia das cores funciona, a cor vermelha, nesse caso aqui, a gente associa a atenção, a perigo, a alguma coisa que está errada. Então, eles trouxeram muito essa pegada do vermelho aqui. Mas o vermelho, ao mesmo tempo, para um outro sentido, junto com o amarelo, ele te dá uma sensação de fome. Muito associado, talvez, na nossa cabeça com ketchup e mostarda, que é uma coisa que a gente viu lá no Heinz, o ketchup lá. Então, é por isso que o McDonald's e o Burger King e a maioria das coisas usam a cor vermelha e amarela, porque elas te dão aquela sensação ali de chamar atenção e despertar a fome em ti. Então, quando tu tem uma pegada um pouco mais natural, mais fitness, assim, vamos dizer, você usa o verde ali para dizer que é por isso que a Subway tem a logo verde, para dar uma pegada um pouco mais de natural, de ser um produto com uma qualidade um pouco melhor. Aqui no segundo exemplo, no filme O Regresso. No filme Regresso, a cor azul é associada ao frio, isolamento e até à melancolia do personagem, que se encontra sozinho. Aqui ele parece não estar sozinho, mas, se eu não me engano, ele está andando com um cavalo. Inclusive, nesse filme tem uma cena com um cavalo muito interessante
não posso dar spoiler, mas é um bom filme para assistir. Então, é basicamente isso. O filme vai se adaptando a essa psicologia das cores. Então, eu estou só entrando rapidinho para tocar nesse ponto com vocês, para a gente ir finalizando aqui. Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer uma brincadeira de viés cognitivo. Como eu acabei de falar de psicologia das cores, eu ia escolher uma pessoa aleatória, mas falando de psicologia das cores, eu vou escolher a nossa psicóloga, vou escolher a Patrícia para participar aqui, mas isso vai funcionar para todos vocês vão poder participar dessa brincadeirinha aí, e depois vocês colocam casada, ali. Hein? Brincadeira combinada. Isso aí já é... Parece o jogo do Brasileirão. Resultado combinado, isso aí já. É a Bet. Sabe que na Bet sempre é a casa que ganha. Então, é assim. Vamos colocar aqui. Todos vocês vão participar, de certa forma, e eu vou colocar alguns segundos aqui, uns números na tela, para tentar induzir vocês a escolha. Então, eu vou colocar aqui alguns segundos e vocês podem colocar aí no chat, nos comentários, se eu acertei ou não o número que vocês escolheriam aqui. Então, eu vou colocar aqui alguns segundos e vou tirar. Então, nem deu tempo de eu olhar. Eu vou tentar de novo, vou colocar rapidinho aqui, mas isso pode mudar quem já viu a primeira vez. Então, assim, induzindo para um viés cognitivo, induzindo para um perfil de cores, eu acredito que a Patrícia tenha escolhido o número 87 e o número 06. Acertei, Patrícia? E se eu acertei o de vocês também, se foi eles que vocês escolheram aí. Foi isso mesmo, eu escolhi o 6 e 87. Então, isso aqui nada mais é do que induzir o nosso cliente ali. Isso funciona muito com vendas. De repente, tu tem um site de vendas ali, tu quer induzir ele a escolher ou comprar uma promoção tua. Então, tu induz ele ali com as cores mais fortes a olhar para onde tu queres que ele olhe. Então, vocês viram aí que realmente funciona. Por mais que seja agora uma brincadeira aqui entre a gente, e vocês viram que funciona aí. Então, a gente induziu aqui nas cores mais fortes a pessoa escolher no símbolo o 87 e o 6 aqui. Os outros são bem parecidos, ó, então o teu olho puxou aqui no 6 e no 87. Então, eu finalizo aqui. Espero que eu tenha conseguido aí atingir um pouco a expectativa de vocês. Agradeço a todos vocês, não sei quantas pessoas tem, vou dar uma olhadinha aqui. Em algum momento teve 77 pessoas, se eu não me engano. Eu agradeço a todos vocês aí por terem participado, por terem doado para mim aí o que vocês têm de mais importante, que é o tempo de vocês. Então, eu agradeço vocês. Pode falar, Reinaldo. Não, eu apertei sem querer, eu ia botar palminha aqui para você. Não, valeu, tranquilo, muito obrigado. Então, muito obrigado, gente, por terem participado. Eu espero realmente que vocês tenham entendido. O intuito muito desse meetup dentro da TechLead era que vocês saíssem daqui hoje entendendo o que é o X, o que é o Y, e a importância de pensar no usuário para os nossos projetos e para as nossas atividades aí. Então, continuo agradecendo a TechLead por abrir essa porta para o XY, e agradecer a Manu também, a Manu principalmente porque me fez o convite, e a equipe de Scrum pelo apoio aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. A gente que agradece, Danilo, e parabéns, porque foi uma abordagem muito interessante, que nos prendeu mesmo. Eu quero tomar um banhinho. Pode, já está na hora de tomar. 20 para as 6, está na hora de tomar o banhinho. Tá no horário, Danilo. tá certo. Achei certo isso. Bom, gente, então, muito obrigada novamente, Danilo, aí, pela apresentação, pela exposição, pelo assunto, né? Eu acho que é bastante importante para todas as áreas aqui da empresa. Eu acredito que quem ainda não conhecia um pouco dessa diferença entre UX e UI, eu acho que ficou bem esclarecedor, né? Foi bem esclarecedor. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos e aguardem a próxima edição, que vamos trazer também um assunto muito interessante.
aguardem. Obrigada, gente, pela participação de todos. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Até Muito mais. bom. Muito Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.